Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso último conteúdo de banco de dados na apostila. Então, depois desse conteúdo, a gente já pode prosseguir com o trabalho, o projeto final. E esse daqui, ele diz respeito aos comandos de manipulação de registros, né? Alteração, inserção, deleção de registros no banco de dados. Tá? São 3 pequenas partes, que cada comando tem um exemplo. E nós vamos utilizar o bancos e agências, e nós já vínhamos trabalhando com ele, né, em relação à parte prática, né, os exemplos que tem na apostila aqui, é tudo em relação aqui ao bancos e agências. Vou pegar e fazer a execução dos exemplos. Né. Então, aqui no exemplo da apostila, ele vai inserir um dado, né, um registro, na tabela agência, né, então é sempre insert into, nome da tabela, né, isso é de maneira geral. E daí tem que passar os campos que você quer inserir, entre parênteses, depois values, os dados em si, né, as informações. Essas informações aqui, depois eu vou mostrar para vocês, aqui eu estou inserindo uma linha só, né, eu poderia inserir mais de uma linha por vez, tá? E dá através de um comando só, uma execução apenas. Tá? E aqui ele tem explicação, né? Então ele está incluindo o registro na tabela agência, cujo código do banco é igual a 3, o código da agência é 20, o nome da agência é SAL, tá? Tem sem acento, inclusive. Poderia ter, não é que não tem problema. Depois eu vou explicar por que está sem acento. Então, vou pegar esse comando aqui e vou colocar o nosso padrão do SQL. Né? Lembrando que aqui eu abri o SQL do banco em geral, não precisa estar especificamente selecionada a tabela. Então, executar. Então, aqui ele inseriu, né? Então, uma linha inserida, ele retorna o resultado da consulta, e a gente pode conferir olhando a tabela agência. Ó, ele inseriu o código do banco 3, né, com o código da agência 20, e o nome SAL, né, do jeito que estava ali. O próximo comando, ele serve para alterar um valor de uma tabela, né, um ou mais, né? Não precisa ser necessariamente um só. Então, aqui ele está dando o update ele faz parte do comando e também faz parte do set, ou seja, o update set, os dois em conjunto faz parte do comando para alterar. O update a gente informa a tabela, né, depois do comando update, e o set os campos. Né. Aqui nesse caso a gente está alterando um campo só. A gente poderia alterar mais outros campos de uma vez também, separando por vírgula, tá? E aqui a gente faz um where. Aqui ele está fazendo um where com end, ou seja, tem que ter as duas condições. Depois eu explico por quê. Mas a where não precisa ter duas, ela pode ser uma só. Tá? Muito cuidado, isso daí acontece com frequência até em empresas, né? Se você deixar fazer um update sem where, tá? Então, o perigo, aquela piada bem conhecida do update sem where é isso aqui. Então, quando eu faço um update e não coloco where, ele começa a alterar toda a tabela com aquele comando que eu coloquei. Então, isso é importantíssimo, colocar o where para saber quais informações. Né? E aqui a explicação, né? Altera o campo nome agência, com o valor São Cristóvão, onde o código do banco é igual a 3 e o código da agência é igual a 20. Né? Bem aquela que seria agora. Então, vou usar o comando aqui. Ctrl+C e Ctrl+V. Vou pegar o SQL. Está selecionado a tabela agência. Aqui é o nosso executar. Então, aqui ele diz que teve uma linha afetada, né? Fez alteração. Vou dar uma conferida aqui. Então, ele alterou lá o meu código do banco 3 e o código da agência 20 para São Cristóvão. Por que eu coloquei o código do banco e o código da agência? Se eu faço o where somente pelo código do banco, ele ia acabar alterando esses dois registros, tá? Para aquele nome. Aí eu coloquei especificamente o código da agência 20, né, para alterar isso daqui. Eu poderia colocar o código da agência apenas no where? Poderia também, né, mas daí a gente tinha que garantir que em toda a tabela, né, todos os registros, só teria um código da agência, tá? Então, esse é um quesito aí. Nesse caso aqui, eu fiz o where
pela condição de código do banco e código da agência, teria para ser um custódio. E por último, né, para finalizar, também mais um comando que exige muito cuidado, né, muito cuidado mesmo. E também, além do cuidado com o comando em si, delete, né, só o delete já é um cuidado para ser feito, também tem a questão do where. Né? Então, se eu fazer um delete from agência, eu vou apagar registro da tabela toda. Então tem que ter esse cuidado. Então aqui ele exclui o registro da tabela, onde o código do banco é igual a 3 e o código da agência é igual a 20. Então o comando é o delete from. Delete from, nome da tabela, daí a condição. Vou fazer aqui. Delete from agência, né? Aqui a condição. Não executar. Aqui ele ainda pergunta, né? Ele faz uma perguntinha para confirmar. O delete ele tem isso aí. A gente olha lá e aqui deletou. Não tem mais aquele código do banco 3, agência 20 e o nome do seu cristóvão. Né? Então, além desse cuidado aí, ele tem uma, assim, não é bem um cuidado porque o próprio banco a gente já tratou. Pode acontecer uma situação da gente lá na tabela cliente, só para relembrar, né? Na tabela cliente a gente tem o código da agência. Tá? Então, se eu tentar deletar uma agência que já existe em cliente, ele vai travar, ele não vai deixar. Tá? E daí o banco de dados não fica íntegro se ele deixasse apagar aquela agência que já tem um cliente. Tá? Então, ele não vai deixar apagar isso aí. É possível apagar em cascata, né? Teria que apagar na sequência ali o cliente e depois a agência, né? Isso é possível. Tá? Mas é um cuidado assim que, em termos de integridade, o banco de dados já tem, né? E quem está programando, quem está desenvolvendo esses comandos, daí também teria que ter esse cuidado. Tá? Então, não é simplesmente lá e deletar o registro. Se ele está sendo usado em outro, né, outro registro, outra tabela, não será possível apagar. Tá? Então seria isso. Né? O próximo passo aqui é fazer alguns exercícios que tem na apostila, né? Realmente que o exercício 7. Aí depois a gente passa mais uns para complementar. Mas a princípio seria isso. Né?